Bom dia, senhora presidente, senhores deputados e deputadas, cearenses. Eu vou, mais uma vez, pedir permissão para iniciar o meu pronunciamento, antes de falar sobre a questão dos 30 anos da URCA e a questão do ensino universitário aqui no Ceará. Vou pedir permissão para me referir outra vez a uma denúncia que foi feita contra a minha gestão, na época que era prefeito, sobre a permuta de terreno em Juazeiro. E essa permuta ocorreu, na época foi feita uma lei, fiz a lei a pedido de uma comissão de vereadores. Quando a bancada da oposição fez críticas à permuta, eu imediatamente comecei a tomar todas as medidas administrativas para sustar o processo e disse aqui, semana passada, que até onde era do meu conhecimento, esses terrenos nunca teriam sido permutados. E fui aos cartórios em Juazeiro para confirmar isso. Além disso, ocorreram alguns eventos na justiça sobre essa permuta desse terreno. Primeiro, um juiz, que era o doutor Gúcio, ele determinou, Gúcio Carvalho, determinou que as permutas não ocorressem. O juiz saiu de férias, entrou outro juiz, que era o doutor Durval, e o doutor Demétrio fez uma decisão judicial mandando fazer a permuta. Nós recorremos dessa decisão. Quando o juiz Gúcio Carvalho voltou, nós fizemos uma manifestação na justiça para que o juiz desfizesse o ato do que tinha mandado prosseguir com a permuta, de tal forma que a permuta não se concretizou. E, embora haja uma decisão em segunda instância de um desembargador que dizia que o processo era legal, que a permuta poderia ser feita. E eu trouxe aqui as certidões de cartório, dizendo que os terrenos são de propriedade do município de Juazeiro e que, portanto, a permuta não ocorreu. E por isso que eu me sinto muito injustiçado, nunca passei tão mal na minha vida em ser dessa forma caluniado. E vou à justiça provar isso. Mas o que me traz aqui é assunto importante para a nossa região do Cariri, comemoração dos 30 anos da URCA, Universidade Estadual do Cariri, que hoje tem campos lá em Crato, Juazeiro, Iguatu, Barbalha, Campos Sales e Missão Velha, e que fez 30 anos agora no dia 9 desse mês. Já são aproximadamente 9 mil estudantes, são 16 cursos regulares de graduação, 3 programas de formação de professores, 6 cursos sequenciais, 1 curso de técnico de enfermagem, 2 mestrados, 3 unidades descentralizadas e várias pós-graduações lato sensu. E são muito importantes os trabalhos que são realizados na região do Cariri, a integração da URCA com a cultura, com a formação de novos quadros técnicos que permitem a nossa região prosperar, tendo acesso a profissionais mais qualificados. E a gente parabeniza, na pessoa do seu reitor, do seu corpo discente, corpo docente, por esses 30 anos. E desejando que essa capacidade de prestar serviço ao Cariri, ela continue, ela se amplie cada vez mais. Hoje, a URCA já planeja implantar um curso de paleontologia, valorizando um potencial enorme que a gente tem na região do Cariri, onde está colocado um dos geoparques, que são poucos que existem no mundo, e um desses é lá no Cariri, e a URCA pretende fortalecer a pesquisa e o estudo nessa área, sendo esse fato de grande importância para a nossa região. Associado a isso, eu quero me referir também à reivindicação de uma comissão de professores que se faz aqui presente nessa casa e que levanta a preocupação com a luta da categoria em defesa da melhoria da qualidade do ensino, do fortalecimento da universidade, e propõe aqui a formação de uma frente parlamentar com o objetivo de
aprofundar a discussão dos problemas que existem relacionados às universidades públicas estaduais no Ceará e buscar soluções para esse problema. A gente tem nessa proposta uma proposta que é importante, que é necessária, que é exequível, e eu já faço um apelo aqui ao nosso presidente e ao nosso líder que encaminhe essa proposta, que a gente já possa iniciar. Solicita que seja realizada uma audiência pública para aprofundar a discussão desse tema, e essa, sem dúvida nenhuma, é um outro elemento para aprofundar o entendimento e a compreensão do que está acontecendo, de quais são as reivindicações e como se conduzir a ela, como chegar a um bom termo nisso. E, por fim, a gente termina chegando na questão que são as reivindicações que são apresentadas por ocasião da greve que ocorre no serviço público, em várias categorias e também com os professores. A greve é esse direito legítimo e sagrado dos trabalhadores. Ela ocorre como um recurso extremo para que sejam atendidas as reivindicações e ocorre num momento particularmente muito difícil da economia do nosso estado, dos municípios e também do país. Eu tenho dito aqui inúmeras vezes e vou voltar a repetir, não me canso de falar sobre esse assunto, que tenho uma preocupação enorme a respeito disso e procuro, com o olhar na crise, encontrar uma solução, propor soluções para aqueles que as podem tomar, e que essa, de fato, é uma crise que ela tem sua origem na crise do capitalismo internacional. E, ora, interessante é que, alguns meses atrás, a Rede Globo insistia na tese de que essa crise era uma crise nossa, uma crise de responsabilidade do governo brasileiro e que, portanto, por erros na política econômica, e que ocorreram de fato, mas que agora eles já começam a perceber, por suas conveniências políticas, que a crise ela tem realmente uma matriz no problema internacional da crise do capitalismo. E hoje já começam a fazer uma reflexão mais profunda sobre isso. Enquanto essa crise não é superada, a forma de se conduzir em relação a ela, para equacionar a economia dentro do Estado capitalista e dentro do nosso regime, ela tem dois vieses muito claros. Ou você faz com que aqueles que têm mais recursos paguem para sair dessa crise, que a política financeira que o governo vai fazer, a política econômica, ela seja direcionada para que a conta da crise seja paga porque tem mais condições, que sente o seu impacto muito menos, ou que ela vai ser lançada nas costas dos trabalhadores. E o que nós assistimos hoje é um governo ilegítimo, um governo interino, que quer colocar essa crise nas costas dos trabalhadores. E o que isso tem a ver com a questão dos servidores públicos que estão em greve e que querem a reposição das suas perdas salariais? Aqueles estados aonde, sem responder a essa equação do equilíbrio financeiro dos estados, se atreveu a dar um passo maior do que as suas pernas para pagar o salário justo e devido aos seus servidores, hoje enfrentam uma dificuldade enorme de ter em dias o salário desses servidores dessas categorias. Diversos municípios, e foi matéria isso da imprensa estadual semana passada, aqui no Ceará, diversos municípios ultrapassaram o limite dos gastos prudenciais, gasto com pessoal e pagando muito mais do que o que é permitido pela lei, fazendo com que os prefeitos transgredissem a lei da responsabilidade fiscal. E é uma situação extremamente grave. E eu tenho uma preocupação maior que o que vai ocorrer no futuro, bem próximo, é que muitos desses municípios também vão começar a atrasar o salário dos seus servidores. Assim como já ocorre em vários estados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, me parece que pelo menos 10 estados têm dificuldades gravíssimas para manter em dia o pagamento de seus servidores. Alguns fizeram a opção por não pagar
aos aposentados e pensionistas, atrasando muito ou parcelando os salários. Então, o que cobramos aqui? Que é necessário que haja, a nível central, a nível do governo federal, uma política que dê resposta ao caixa do governo, para que não haja atraso ou diminuição de salários, por perda de salários por conta da inflação, mas, sobretudo, que não haja diminuição dos recursos que são repassados aos estados. O Ceará teve queda de repasse do Fundo de Participação dos Estados. Isso é um fato que foi muito questionado, foi colocado aqui, e eu tenho uma preocupação muito séria com isso. Até que ponto vai continuar ocorrendo isso? Até que ponto a arrecadação do governo federal vai continuar diminuindo também e comprometendo o Fundo de Participação dos municípios? Essa situação dramática, ela pode se agravar ainda mais na medida em que essa crise da produção, essa crise do capitalismo produtivo, ela se aprofundar por conta da hegemonia do capital financeiro, do capital rentista, que se sobrepõe na questão do lucro ao investimento empresarial. Ora, para aqueles que têm recurso hoje, é muito mais lucrativo e menos complexo ganhar dinheiro emprestando dinheiro, fazendo aplicações. E isso faz com que haja esse desinteresse crescente desses grandes conglomerados de investir no capital produtivo, nem montar uma indústria para que ela venha a gerar produção e com um retorno a longo prazo. Então, essa dificuldade é real, mas eu acredito que os trabalhadores devem e têm o direito de lutar pelas suas perdas salariais, não são responsáveis pela crise, portanto, não devem pagar a crise, devem estar organizados, resistindo à política que quer retirar direito dos trabalhadores. Existe uma preocupação muito grande hoje, indo num terreno mais abrangente, de que há fortes sinalizações de que se pretende subjugar a CLT aos contratos coletivos de trabalho. Isso, do ponto de vista das categorias profissionais, para aqueles trabalhadores que não têm um sindicato forte, que não é uma categoria que tem um poder de pressão muito grande e organização, significa um prejuízo enorme, porque esses trabalhadores efetivamente serão prejudicados nessas negociações, perdendo direitos adquiridos, direitos históricos. Então, a gente tem que estar organizado, aqueles mais fortes, sendo solidário com aquelas categorias que são categorias que têm menos capacidade de mobilização. E tudo isso termina tendo uma relação com a questão da política. A questão da política que, dentro de um jogo sujo, para se conseguir implementar no Brasil uma agenda neoliberal que desse resposta aos anseios crescentes do lucro do empresariado, um lucro sempre mais crescente e um lucro que não tem limite para eles. Então, se fez toda uma agenda política montada para destruir um governo legítimo e colocar no seu lugar um outro governo capaz de fazer as medidas drásticas, as medidas antipovo, que seriam necessários para dar resposta nessa questão da dificuldade sobre a crise econômica dentro da ótica do empresariado. E parte do empresariado, que há os empresários sérios que têm compromisso com o progresso, com o desenvolvimento, com a geração do emprego e da renda. Agora, vejam bem, é importante que a gente entenda que a saída dessa crise econômica depende da saída da crise política também. E qual o caminho para sair da crise política nesse momento de tanta confusão, de tanta desmoralização das instituições? Ao nosso ver, e vou continuar martelando dessa tese constantemente, a saída da crise, nesse momento, ela passa por as eleições gerais, novas eleições presidenciais e por uma constituinte. Achei muito interessante que a presidenta Dilma começou a tocar nesse assunto, um assunto que foi levantado anteriormente durante a Copa das Confederações, das grandes manifestações. Ela fala, numa consulta popular, se
O povo acha e entende que deve haver novas eleições presidenciais e, se possível, ainda esse ano. E esse é o início, é o caminho. Mas essa manifestação ainda é tímida. Uma falência do regime, somente o povo nas urnas é que pode revigorar as instituições nessa república falida. Presidenta, são essas minhas palavras e agradeço por a oportunidade aqui.